A gente conversa agora sobre emprego. O Cine de Porto Alegre realizou hoje uma ação para inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O diretor de Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Leandro Balardim, está conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos, satisfação enorme. Agradecemos a TV Ubra por esse espaço, é teu programa. Bom, qual é a situação hoje da pessoa que tem deficiência em relação ao mercado de trabalho? Há dificuldade de se encontrar vagas? Ainda há dificuldade de se encontrar vagas? Certamente, dos dois lados, né? Há sobra de vagas, em alguns casos, para pessoas com PCDs, que possuem alguma deficiência, que o próprio programa exige, né? Existe uma lei federal, a Lei 8.213, que estabelece que todas as empresas acima de 100 funcionários são obrigadas a empregar no mínimo 2% dos seus funcionários com pessoas que possuem a deficiência, né? E assim gradativamente, empresas acima de 200, 300, 400, 500 possuem um percentual de 2 a 5%. Então, hoje o Cine Municipal, que pertence à Diretoria do Trabalho e à Secretaria de Desenvolvimento Social da nossa Prefeitura Municipal, reativou um programa importante, que é o programa Dia D, que ele é realizado anualmente pelo Ministério do Trabalho. E no caso da nossa municipalidade, que tem o Cine a nível municipal, que mantém o Cine, a nossa prefeitura, com muitos esforços, diga-se de passagem, porque as dificuldades financeiras têm sido imensas nessa época de crise, de falta de emprego, falta de vagas. Realizamos hoje uma edição mensal, que vai ter continuidade nos meses de julho, agosto, setembro, enfim, durante todo o ano, né? A ideia é fazer esse chamamento, tanto para a pessoa que tem alguma deficiência, como também para os empregadores, para que cumpram essa legislação, que disponibilizem as vagas através do nosso Cine Municipal. Sim. E que a gente possa fazer esse entrelaçamento entre o empregador, o trabalhador, o cidadão que busca uma vaga, né? Sim, pelo que eu entendi, então, se todos cumprirem a lei, nós temos mais vagas ainda para serem ofertadas. Certamente tem muita vaga, né? Hoje foram 150 vagas disponibilizadas no Cine, ainda não preencheram todas, né? Então, por um lado, bom, porque quem perdeu o dia de hoje pode ir amanhã ao nosso Cine, ali na Avenida Sepúlveda, na esquina com a Mauá, nos procurar lá, levar carteira do trabalho, identidade, CPF, comprovante de residência e atualizar o seu cadastro lá, as suas áreas que tem conhecimento, né, os setores ao qual deseja este emprego. Enfim, é um trabalho importante que a gente realiza. Falando em cima assim, do emprego, né? Todo mundo sabe que essa luta está difícil, né? Então, a gente precisa motivar, precisa incentivar, aproveitar esse teu espaço para chamar os empresários, né? Que nos disponibilize as vagas, né? Que nós vamos encaminhar pessoas que realmente estão precisando e que possuem alguma qualificação naquela área que tem a vaga disponível. Bom, o país conseguiu, a gente deu essa notícia ontem, conseguiu gerar mais de 30 mil vagas, né, de emprego em maio, né, e segundo o CAGED. E Porto Alegre, como é que ficou? A gente está nessa crescente? Porto Alegre, a gente precisa ser, em primeiro lugar, como diz o nosso prefeito Marquesan, verdadeiros, né? E é isso que nós levamos à opinião pública e para as pessoas, né? O emprego em Porto Alegre, infelizmente, tem números negativos, né? Há um ano atrás, tinha mais de 3 mil pessoas a menos, empregos a menos, com um saldo negativo. Este mesmo percentual, um ano após, hoje, mês de maio, nós temos apenas 249 empregos a menos. Quer dizer que essa linha que estava afunda, né? Claro. Ela tem retomado o crescimento. Ainda não estamos na linha e de igualdade de vagas conforme o banco de dados, né? Sim. Mas nós estamos numa crescente e a tendência é que nós viramos o jogo a partir do próximo ano. Bom, isso já é uma boa notícia, mesmo que ainda tenhamos números negativos, né? Já é uma boa notícia. Bom, hoje nós vimos manifestações da Fiergs e dos comerciantes de que há uma expectativa pessimista para os próximos meses, inclusive algumas entrevistas, até manifestação do governador falando sobre isso, né? Os números da economia, segundo o governador, na entrevista que eu ouvi, o principal motivo é a crise política, né? O que a gente está vivendo agora, especialmente nesses últimos dias. Isso tem gerado alguma incerteza no plano econômico, ou seja, aquele otimismo, né, essa subida que a gente está dando, parece que deu uma freadinha agora com essa crise política. Dá para a gente imaginar que, por exemplo, aqui
né, na região metropolitana, isso também pode frear um pouco essa subida que tu estava citando agora, mesmo com números negativos, mas um saldo de crescimento? Olha, eu quero ser pessimista em relação a esta avaliação, né? E ser muito mais positivista em relação à capacitação das pessoas que elas precisam buscar continuamente. Especialmente no próximo semestre. No próximo semestre, né? As pessoas não podem perder a esperança. A esperança é a última que morre, né? Nós temos uma dificuldade econômica, uma crise muito grande, política, está difícil de se falar em política, né? Estamos vendo isso no dia a dia e os empresários começam a se retrair. Obviamente, né? O momento é de se manter as empresas e sobreviver à empresa no contexto atual. Então, onde é que ele vai economizar? Né? Se tem 10, corta 1, se tem 100, corta 10. Então, o empresário faz isso como forma de sobrevivência e em razão da crise que está escancarada aí Brasil afora. Mas, por outro lado, o que nós temos que estimular, por mais que não hajam essas vagas no mercado formal de trabalho, carteira assinada, a pessoa tem que procurar buscar o conhecimento, buscar aprender mais. Às vezes não existe um emprego, mas existe algum trabalho. Existe uma jardinagem, existe uma capinagem, existe uma grama para cortar. Que faça isso, o cidadão, da melhor forma possível. Porque ele te servindo a bem naquele corte de grama, ele dali ele tem uma referência para um empresário, para um empregador, para um colega, e ali ele faz o seu crescimento. A pessoa que tem uma vaga hoje de trabalho numa empresa, ela não pode dar mais moleza, ficar tempo no WhatsApp, no Facebook, né, no que não diz o interesse à empresa. Então, algumas referências que as pessoas precisam buscar. Abracem o seu trabalho, porque realmente ele está escasso, está difícil. Mas se você se dedicar, se colocar a sua capacidade, a sua competência, a sua abnegação, fazer o bem feito, certamente ela vai ter vagas amanhã ou depois de trabalho. Bom, falando sobre qualificação, as pessoas às vezes precisam ter um foco, né? E até mesmo se especializar em determinadas áreas. Eu vou juntar com a pergunta do nosso querido Anilde. Anilde, a querida Anilde que está nos assistindo. Seja bem-vinda, Anilde. Ela está buscando trabalho, é bacharel em Direito, ou seja, uma pessoa que tem a qualificação, tem o terceiro grau completo, mas quero trabalho em qualquer área. Às vezes, é justamente essa questão, viu, Anilde? O foco, eu sei que a gente tem que trabalhar, mas às vezes tem um setor que está recebendo mais, dentro da área dela pode se especializar num direito, né, na área do direito se especializar em um determinado setor. Existem alguns setores que estão em crescimento, especialmente aqui em Porto Alegre, estão oferecendo mais vagas que outros, por exemplo? Geralmente, o comércio oferta mais vagas, naturalmente, do que a própria indústria, né? E do que outros setores. Né? Mas, assim, eu queria falar é importante o questionamento da Nilde, né? É uma pessoa com bacharelado, né? Que precisa continuar a persistir, ter esperança, buscar sua qualificação, buscar a carteira da ordem, isso é muito importante, né? E persistir no trabalho. E veja bem, ela pede em qualquer área uma oportunidade. Né? E assim a gente vê todos os dias no Cine pessoas com graduação buscando em qualquer segmento. Né? Então, quem dirá as pessoas que ainda não conseguiram uma formação técnica, uma graduação, precisam confiar e ter a esperança de que, quando surgir uma oportunidade, essa oportunidade não pode escorregar pelos dedos amanhã ou depois. Né? E isso, eu te falo isso porque isso tem acontecido com muitas pessoas. Porque, realmente, a empresa, quando enfrenta uma crise bárbara desta, ela pensa duas vezes quando demite alguém que realmente é imprescindível para aquela empresa ou é muito importante. Né? Então, a época de crise sempre chega, vai e mexe, ela volta novamente. Então, a perspectiva é que o ano que vem tenhamos um ano melhor, a economia precisa se reerguer, a prefeitura precisa fazer esses ajustes que o prefeito Marquesani tem feito, buscando economizar onde tem que ser economizado, para que a gente possa amanhã ou depois alavancar, fazer mais cursos de formação, de preparação, capacitação para as pessoas, e assim como as parcerias, que é o que a nossa diretoria do trabalho hoje tem buscado. Senhores empresários, instituições, empresas, sindicatos, entidades. O momento é de a gente estar unidos, né, e proporcionar a estas pessoas, pelo menos, né, a entrevista, e que, se elas forem capazes, elas ficarão no trabalho. Eu volto a dizer, né, ninguém ganha trabalho, né, ninguém ganha emprego. A pessoa precisa conquistar essa oportunidade e ir lá se manter. Não é o prefeito que vai gerar
o emprego para as pessoas. É as próprias pessoas que vão buscar a sua preparação, a qualificação e agarrar esse emprego com as duas mãos. Não adianta eu te indicar para uma vaga, né, e você chegar lá e não estar a contento do patrão, né? Isso não mantém Antes ninguém. de passar para os nossos telespectadores, a gente tem mais uma participação do Samuel, mas me corrija se eu estiver errado. O Cine, nessa parte de colaboração, de parceria com o empresariado, ele facilita a vida do empresário. Porque à medida que o empresário faz uma seleção no seu espaço, por exemplo, sim, né, ele pode fazer no Cine. Exatamente. Ele acaba pegando uma função, uma tarefa, que talvez ele poderia repassar com a ajuda do Cine e ter pessoas qualificadas para a sua seleção. Ou seja, o Cine é parceiro realmente do empresário. E hoje mesmo, no dia dos PCDs, tínhamos lá 3 empresas fazendo a entrevista. A pessoa ia ali, fazia o seu cadastramento e já recebia a carta de indicação para o emprego e já fazia a entrevista com o RH da empresa dentro da estrutura do Cine municipal. Claro, às vezes a empresa também não é tão grande, não está preparada, porque o volume de pessoas é grande, quando abre uma oferta, fica aquela fila na frente. E cada vaga seleciona 6, 7, 8, 10 pessoas para entrevista. E outra questão que eu lembro agora, as zonas, às vezes a zona não é de fácil acesso num primeiro momento, a pessoa até nem conhece, né, a zona que vai futuramente trabalhar, assim a gente espera, e o Cine é numa zona central, o que facilita para o desempregado que está. Às vezes tem que pegar 2 ônibus para ir na empresa para fazer a entrevista. Sim. Ali no centro, todo mundo consegue chegar, é um ônibus a menos, é uma economia. Ou seja, o Cine é realmente uma vantagem para o trabalhador e para o empresário, né, para poder juntar mais gente. Vamos lá para a pergunta do Samuel. Samuel, seja bem-vindo, Samuel. Minha pergunta é a seguinte: trabalho em uma empresa há 1 ano e meio. Por que as empresas não estão mais valorizando o funcionário em relação ao aumento e reconhecimento? Bom, aí, Samuel, eu tenho que discordar um pouco, né? Depende da empresa. Claro. Né? A empresa ela tem que pagar o piso da categoria conforme a vaga, né? Ela tem que pagar todos os direitos previstos na legislação trabalhista nos dias de hoje. Então, varia da empresa. Se a empresa não cumpre com uma norma, uma regra legal, ela está incorrendo em uma infração. Aí tem que levar a esfera trabalhista, a esfera judicial. Agora, vamos combinar. Né? Se o empresário valorizar o funcionário, evita, por exemplo, o que acontece em algumas funções, a rotatividade. Tem que treinar novamente. Às vezes é uma economia para o empresário, em vez de ficar treinando 500 funcionários em 1 ano, é tentar valorizar para que ele permaneça na empresa e ter um envolvimento. É verdade. Maior, o funcionário tem que procurar, tem que conquistar esse espaço. Claro, sem dúvida. E o empresário não também sei se é o caso do Samuel, mas o Samuel tomara que não, que tomara ele seja reconhecido. Agora, eu também olho pelo lado do empresariado nesse aspecto. Eu acho que é mais econômico. Inclusive, a produtividade é maior na medida em que o funcionário já está envolvido com a empresa e não tem uma rotação. E a própria crise colocou todos os empresários nessa situação, né? O momento é de retração, então eu vou me retrair um pouco, né? Então, não posso dar um plus, não posso dar Mas aí tem que ser criativo. Aí eu busco a criatividade. Não precisa ser um reconhecimento, como ele diz, só financeiro. Pode ser uma vantagem, um agrado. Sempre valoriza. Bom, boa noite. Meu nome é Luiz e tenho 16 anos. Aí eu emprego para o menor de idade. Queria saber se tem o menor aprendiz. O projeto está funcionando? E tu sabe que, falando em menor aprendiz, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, numa época que existia o supermercado real no país, né? Sim. Hoje o jovem tem que esperar os 16 anos para se credenciar no jovem aprendiz, enfim, e as dificuldades são imensas, né? A prefeitura, ela tem o edital de estagiários, que são pessoas que podem se credenciar no site da nossa prefeitura. É feito um edital, um chamamento, uma prova e são selecionados aqueles alunos. Então, quer dizer, a prefeitura também ajuda nessa situação dos nossos jovens, dos estudantes, e que a gente recomenda, se credenciem, se habilitem no site da prefeitura para que possam prestar a prova no edital de chamamento público para ser estagiário. Isso já é um auxílio, um incentivo. Fora isso, tem o CIE, tem várias instituições que possibilitam esses convênios, né? O jovem tem que ir na busca. Agora eu faço uma outra consideração, né? A gente recebe muito pedido de emprego por Facebook. As pessoas precisam sair, gente. Sim. Não pode ficar atrás do computador. Não ninguém pode vai ficar bater sentado. Na porta de ninguém. Ninguém vai te dar emprego pelo Facebook, né? Vai lá, te apresenta, te arruma, sorria. Tem esse esforço, né? Vai passar um trabalhinho, vai gastar uma passagem, enfim. Mas persista, bata 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias para buscar a sua vaga. Quando a pessoa já fica ligando, tem vaga aí, né? Pô, tem vaga aí, manda-me e-mail, manda mensagem, né? Pô, te informa e vai lá. Sim. Vai lá. Importante Seja persistente. A presença, claro. Não se acomode.
Muito bem. Bom, eu quero voltar para as duas questões, tanto para quem está procurando emprego, mas especialmente para quem está procurando emprego, pessoas com deficiência. Como é que a gente faz para entrar em contato, até mesmo porque as pessoas com deficiência às vezes têm uma dificuldade de locomoção. Como é que elas podem ser atendidas pelo Cine? Os dois lados, né? Tanto o cidadão quanto o empregador. O Cine fica ali na Avenida Sepúlveda, sem número, esquina com a Mauá, ali no centro histórico da capital. O nosso telefone é o 3289-4794. Podem ligar para nós e o horário de atendimento geralmente das 8 da manhã às 17 da tarde. Né? As pessoas que possuem alguma deficiência, como eu disse, foram ofertadas hoje 150 vagas, não foram preenchidas todas. Pode nos procurar amanhã, que ainda há possibilidade de encaminhamento. No dia 20 de julho do mês que vem, também na terceira quinta-feira do próximo mês, nós estaremos realizando mais uma grande chamada. E aí a gente convida os empresários, as empresas, para que a gente, unindo forças, fazendo esse grande elo de ligação entre o cidadão, né, aquele que quer trabalhar, e o empregador, para que eles se somem lá no Cine, né, façam a entrevista, façam o encaminhamento. O cidadão precisa levar a carteira de trabalho, precisa levar a identidade, o CPF, comprovante de residente. Ele vai informar a CID, né? Vai informar as áreas a qual ele se habilita e vai também poder sair com a carta de encaminhamento para a entrevista. Veja bem, não é com emprego, é com a entrevista, onde ele vai lá na empresa, que geralmente nos dias D estão no Cine, fora os dias D é na sede do RH da empresa, e vai ser sabatinado, vai apresentar os seus dotes, as suas qualidades e vai tentar vender o seu peixe e conquistar a sua vaga de trabalho. Mas o Cine também não faz só isso, né? As carteiras de trabalho, encaminhamento seguro de emprego. Todas as quintas-feiras a gente tem o atendimento assistencial, psicossocial, por assistente social, porque tem pessoas que às vezes estão em situação mais difíceis, né? Desmotivada, com problema assim, de arrumar a vaga, que caem às vezes na depressão. E nós estamos lá para atender, prestar esse serviço, né? O Cine tem sido, como eu disse no começo da nossa conversa, mantido com muito sacrifício, né? Embora seja um convênio do Ministério do Trabalho, os repasses e os recursos não são suficientes para manter o Cine, então hoje a Prefeitura cumpre o seu papel, faz o seu esforço possível para que a gente possa lá atender da melhor forma possível os nossos cidadãos. Bom, a gente está vendo aqui o portal, para quem também está procurando na internet, tem mais informações. Tem o portal aplicativo agora, a pessoa também pode, né? Mais uma facilidade que baixar tem, o aplicativo. Baixar o aplicativo e ir lá diariamente buscar a vaga, buscar a oportunidade. Olha, perfeito. A gente sempre valoriza o trabalho do Cine. Com certeza. Diretor Leandro, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. E toda vez que precisarem de espaço, a gente está nessa batalha para que você aí de casa possa conseguir a sua vaga. E eu concordo com o senhor. A primeira qualidade que um bom funcionário, um bom empregado, um bom colaborador tem que ter é vontade. Exatamente. E ele pode amanhã ou depois virar um empregador, né? Que bom. Esse é um bom desejo. Assim, empreender. A gente deseja. Empreender. Muito Isso obrigado. mesmo, um empreendedor. Bom, mais uma vez aqui, vou pedir para o pessoal botar o portal na tela, procure a sua oportunidade, não perca a esperança, acesse cine.com.br. Quero agradecer a sua presença, diretor Leandro, seja sempre bem-vindo e parabéns pelo trabalho e pela dedicação que vocês têm. Muito obrigado, Aúba, obrigado ao teu espaço e desejar a todos os trabalhadores, né, boa sorte, vão em frente, não desistam, persistam e vão atrás dessa vaga, desse trabalho. E quando conseguir, não esqueça, garanta essa vaga. Deixa eu mandar um abraço para o Alexandre, nosso colega aqui, né, que trabalha junto com a gente na área de edição. Um abração, Xande, que é um belo exemplo de um funcionário extremamente dedicado. Legal. E se você tem realmente uma pessoa referência, né, o PCD, como a gente chama aqui, eu reconheço isso no Alexandre, o quanto é importante o trabalho para ele, o quanto tem um significado ainda maior, muito grande, que as pessoas às vezes ficam de corpo mole, para ele é extremamente importante e a gente valoriza muito. Tu é um baita funcionário, tu é um baita amigão, tu é um baita colega. Parabéns, Alexandre. Grande abraço para o Xandeco, né? Grande Xande. Já deve estar lá em Parena, lá, é gremista. Viu? Olha aí.